Boa tarde! Menina, como eu estou bonita! Olhem, claro que isso aqui é emprestado do Instagram, tá? Gostaram? Viram como é fácil tirar uma foto bonita? Olha aí, vamos lá para a nossa live de autocuidado. Olha como que maquiagem bela. Qual é a mulher que não gosta, minha gente, de estar maquiada? Está maquiada, ainda errei o nome. Qual a mulher que não gosta? Não gosta de ser notada? Qual é a mulher que não gosta de ser cuidada? Olhe esse filtro. É possível, tá, minha gente? Fazer uma maquiagem dessa. Eu que fiz, né, 2 cursos de maquiagem, sei que é possível. Mas hoje estamos em vida real. Vou sair do imaginário e eu vou voltar aqui para minha vida real, tá? Vida real, cadê você? Cadê você? Adoro os óculos. Cadê? Nem sei mais onde tá. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vou continuar com o meu filtro aqui. Lindo, maravilhoso. Compartilha aí. Ainda tem uma tiara, minha gente. Eu não tinha nem visto. Compartilha com um amigo. Não gostei muito dessa, não. Tem uma tiara aqui de gato. Eu não sou gato, não. Vou de borboleta hoje. Com sardas ainda mais. Boa tarde. Estou brincando aqui hoje com os filtros do Instagram. Mas o nosso tema de hoje é: a distração está fazendo o que com a tua vida? Comenta aí comigo o que é que está fazendo com a tua vida a distração. E nesta série, né, nesses 11 dias falando sobre autocuidado, a distração está tirando o teu foco de alguma coisa e na maioria das vezes está tirando você de você mesmo. Quando você se distrai com qualquer outra coisa que não seja para você, você está dizendo não para você e sim para as outras pessoas, para as outras questões individuais e pessoais. O que tem distraído vocês na vida? O que tem feito vocês... Ai, não gostei muito dessas borboletas. Cadê o filtro normal? Cadê, minha gente? Tá tudo colorido aqui atrás. Olha esse como é lindo. Gosto muito. Tô tirando onda aqui hoje no Instagram. Vamos voltar para um mais normal, né? Então, hoje eu estou tirando onda no Instagram. Pronto, falei. Então, quando eu me distraio, né, do meu foco, brigando não, tô brincando mesmo com o Instagram. Tirando onda. Eu estava procurando aqui o filtro normal, mas eu acabei não achando, enfim. Depois que tá ao vivo, fica essa bagunça mesmo e tá tudo bem e tá tudo certo. A distração traz muita dor, traz humilhação pessoal, né? Você auto se mutilar e vai também trazer para você prazer. Na nossa vida, quando a gente se distrai com alguma coisa, a gente está se distraindo ou para fugir da dor e, na maioria das vezes, para ter prazer. E na vida, nós mudamos por 3 coisas: dor, prazer ou humilhação. Se você está permitindo que essas coisas afetem, mexam com a tua vida, com a tua rotina, com o que você decidiu fazer, você está se distraindo do que é importante fazer. Na live anterior, eu falei sobre a pirâmide do indivíduo. Essa pirâmide, ela te dá uma direção de como você alcançar alguma meta. Muitas vezes você sabe o que realmente você tem que fazer e você vai estar sempre deixando para depois. Você não foca e não faz naquele horário. Chega uma hora que você se revolta para que você faça aquilo que tem que fazer. Quando você se revolta, você vai fazer aquilo ali com tanta angústia que você já não vai sentir prazer em fazer aquilo.
Então, por exemplo, tem pessoas, né? Agora a live anterior foi falando sobre peso. Tem pessoas que querem perder 5, 10 quilos. E aí, começa uma dieta, para. Começa outra dieta, para. Começa outra dieta, para. Depois fica desordenado, até que começa a sentir a dor, começa a olhar para as roupas e dizer assim, minha roupa não cabe mais, começa a se questionar sobre seu condicionamento cardíaco, sobe uma ladeira, já está se acabando de cansado, não aguenta fazer uma caminhada que está toda dolorida, e se for fazer qualquer outra coisa fora da rotina, por exemplo, para as mulheres, donas de casa, que tem que limpar uma casa, que tem que fazer alguma coisa, vai estar sempre se sentindo cansada. Não vai ter qualidade de sono. Enfim, são N fatores que ocasionam sobrepeso. E aí eu conheço várias pessoas que ficam sempre colocando o peso como uma desculpa. E aí é onde entra as historinhas, né? Lá de um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Tem 3 tipos de historinhas que eu vou contar para que eu não cuide de mim. Tem uma historinha verdadeira, uma historinha mentirosa e uma historinha de brincadeira. A historinha de brincadeira para uma pessoa sobrepeso é: estou expandindo para melhor servir. Isso aqui é excesso de fofura. Para muita gente, estou trabalhando no Detran porque tem uma lombada. Então, são várias historinhas de brincadeira. Tem a historinha, né, que é uma desculpa. Ah, eu não consigo caminhar. Eu ouvi muito isso de uma pessoa próxima a mim, que dizia assim: eu não consigo caminhar porque o meu joelho dói, os meus pés dói, eu sinto muito incômodo e aí eu não consigo caminhar. Mas, por outro lado, essa pessoa ela não está reduzindo a alimentação, fazendo uma alimentação mais saudável. E a historinha verdadeira que muitos querem contar é: não, eu não tenho tempo, não, é porque eu estou muito doente, não, é porque isso, não, é porque eu não consigo fazer. Então, assim, sempre vão contar historinhas. E todas as historinhas, elas tiram você do foco de cuidar de você. Nessa jornada de 11 dias, qual é o nosso desafio hoje? É cuidar de você. O que você escolhe fazer todos os dias é unicamente responsabilidade sua. O que você determina fazer todos os dias é responsabilidade sua. Não adianta eu colocar a culpa no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu marido, em todo mundo, e eu não culpar a mim. Por quê? De quem é a vida? É minha. Se eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer todos os dias, quem vai fazer por mim? Ninguém. Então, por que eu não estou fazendo? Ah, eu não consigo. Por quê? Cava mais um pouquinho. Eu vou falar em uma coisa que muitas vezes incomoda muitas pessoas quando eu falo. Mas eu já ouvi isso. Se você não está fazendo, você está prendendo quem emocionalmente a você? Ah, mas eu moro sozinha. Tá tudo bem. Tem alguém que está sendo preso a tua desculpa de que você não está fazendo as coisas. Ah, mas eu tenho que tomar conta dos meus 2 filhos, o meu marido chega muito tarde em casa. Ok, tem um momento que os filhos dormem e que você tem que ter tempo para você. Tem um momento onde você está assistindo uma TV, teus filhos também estão lá assistindo e você tem que ter o tempo para você. Se você está o tempo todo só olhando, e eu falo por experiência própria, só olhando porque eu tenho que tomar conta da casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e está esquecendo de cuidar de você, lá na frente você vai estar colocando a culpa o tempo todo nos teus filhos. E eu conheço pessoas que dizem assim: eu parei a minha vida por causa dos meus filhos. Eu deixei de viver, eu deixei de crescer financeiramente por causa dos meus filhos. E se fosse para culpar os filhos, era melhor não tê-los. Simples assim.
Então, quando eu determino cuidar de mim, eu tenho que estar pronto para pagar o preço. E o preço muitas vezes que eu vou pagar é dormir menos ou mudar o horário, deixar de ter um conforto para poder fazer para mim, deixar de muitas vezes descansar na parte da tarde para poder ter uma noite mais tranquila, para que eu possa fazer uma atividade física após o meu intervalo do almoço. Eu vou estar sempre pagando o preço quando eu tiver que cuidar de mim. Para cuidar de mim, eu vou ter que abandonar também pessoas. Não é abandonar, separar, deixar o marido ou a mulher, não. Peraí, tá? Um momento. Sérgio, ajuda aí, por favor. Oi, Júlia. Eu tô ao vivo aqui, tá? Eu estou ao vivo aqui, tá bom? Ele fica falando. Tá bom. Isso é casa. Isso é vida real. Então, quando você deixa de cuidar de você, né? E no início eu comecei a fazer um monte de brincadeira com os filtros do Instagram. Por quê? Muitas vezes a gente quer estar bonita, nós queremos estar plena todos os dias, mas eu olho na frente do espelho e eu não me pergunto o que eu quero mudar em mim naquele dia. Geralmente, as pessoas que mais têm problema de autoimagem é aquela que está sempre querendo aparecer. Eu estava comentando isso justamente com a minha filha ontem. Tem meninas ou meninos que cortam o cabelo. Uma hora raspa, outra hora deixa crescer. Uma hora quer o cabelo azul, outra hora quer a ponta verde, outra hora quer roxo, quer lilás, uma maquiagem muito marcada, uma roupa tem que ser muito marcada porque é uma necessidade de aparecer. Onde a beleza ela é natural. Eu achei um filtro aqui que parece um filtro de boneca. Até uma gainha na cabeça tem, que é de um gato, né? Enfim. Mas nós muitas vezes queremos estar bonitas para nós. E todas as vezes que você para de olhar para você, você vai ficar feia para você mesmo. Ou você homem ou você mulher. Qual é a imagem que você está passando para você? Se você só está preocupada em se arrumar quando você vai para uma festa, você está usando muitas vezes uma máscara. Lá na festa eu estou de cabelo liso, com a maquiagem reboco, cuidando de mim em uma festa, e o resto do ano eu passo o dia, eu nem pentio o meu cabelo. Eu nem olho para mim porque eu não tenho coragem de ver o que está na frente do espelho. Eu me dedico tanto à casa, aos filhos, ao marido, ai meu Deus, ao trabalho, que eu estou esquecendo de cuidar de mim. É mais fácil o cabelo curto porque não dá trabalho. Eu não preciso nem me preocupar. Mas isso é autocuidado. Quando eu me distraio, eu vou sentir dor. Quando eu me distraio de mim, quando eu saio de perto de mim, eu estou fazendo sempre pelo outro. E isso me gera uma humilhação, isso me gera uma frustração. Por quê? Já ouviram aquela frase dizendo assim: eu faço tudo por todo mundo e esqueço de mim. Eu sempre fiz tudo pelo meu marido e eu esqueci de mim. E o meu marido foi embora. E eu fiquei como? Triste e abandonada. E aí eu vi essa semana um meme na internet dizendo assim, acho que foi no Instagram, que eu até parei e fiquei tentando entender. Uma mulher quando separa, chora, 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 que fica cheia de olheira. E o homem tá lá, sou feliz, me livrei. Me livrei da mulher. Ou vice-versa, tá? Isso aí vai servir sempre para os dois. Uma semana depois, a mulher continua se martirizando porque se separou. E o homem continua feliz. 3 semanas depois, a mulher começa a se organizar, olhar para ela, começa a se conectar com ela, e o homem, que pensa, ou homem ou mulher, tá, minha gente? Estou fazendo analogia do que eu vi.
Aí o homem olha e diz assim, caramba, e agora quem vai cuidar de mim? Não tem mais ninguém para cuidar de mim. E aí o homem começa a ficar triste. Por quê? Eu já ouvi de muita gente isso, né? Depois que se separou, e aí eu tenho um exemplo que é da minha mãe. Depois que minha mãe se separou do meu pai, ela começou a cuidar dela. E não foi por causa das filhas. Na época, era porque ela tinha um marido que era muito ciumento. E ele não sabia conviver com a beleza que a minha mãe tinha, que era natural. A minha mãe não era de usar maquiagem, não era de usar batom, não era de usar sombra. E mesmo assim ela causava muito ciúme no meu pai. Por quê? Porque ela é uma comunicadora nata. Onde ela chega, ela é notada. E o que gerou no meu pai? Desconforto. Ao invés de ele aprender a usar o recurso que ela tinha de comunicadora, ele só repudiou. E aí é onde nós vivemos muitas vezes em um ambiente onde a gente é castrado emocionalmente. A gente é limitado de voar. E ficamos o tempo todo presos a padrões. Não, mas por que a mulher tem que ser obediente ao homem, sim, senhor, meu mestre? É o marido ou é o pai? E eu pergunto a muita gente, é o marido ou é o pai? Não, mas a Bíblia diz muita coisa. Mas muita coisa você está interpretando errado. Então, Deus não fez o homem para ser superior à mulher, nem a mulher para ser superior ao homem, mas para que os dois andem juntos, um lado a lado. Mas por que não andam? Porque sempre vai ter um querendo dominar. E ontem, né, eu passei a madrugada, até mandei mensagem no grupo, para quem está no grupo do WhatsApp, eu passei a madrugada estudando, que eu estou para fazer uma prova, então um ambiente mais silencioso é melhor, eu dormi um pouco mais cedo e aí à noite acordei e fui estudar. E o que acontece? Quando chega uma mulher que diz assim, eu nunca casei, porque eu nunca achei ninguém que combinasse comigo. Aí hoje eu paro e digo assim, antes eu podia até julgar essa pessoa sobre não casou porque não quis, não fez porque não quis, porque tem muita gente por aí. A minha mãe também sempre usou uma frase que cada panela tem uma tampa, uma frase assim bem engraçada, mas é verdade. Mas o que acontece, né? E hoje discutindo, falando até isso com meu esposo. Aquela mulher ou aquele homem também, eu já vi situação com homens, que ele tem uma régua tão alta, que o nível dele é tão alto de perfeição, que ele nunca vai encontrar alguém que seja igual a ele. E no dia que ele achar, ou ela achar, os dois é capaz de se matar. Por quê? Nós temos uma lei do menor esforço. Temos uma lei de que os semelhantes se atraem. Eu vou atrair uma pessoa totalmente oposta a mim, em pensamentos, em habilidades, ok. E aí eu não sou igual a ela e ela não é igual a mim. Se nós fôssemos iguais, o mundo não teria graça. Imagina se todo mundo fosse igual a mim. Ixi, o mundo estava de cabeça para baixo. Não ia ter Instagram no mundo que suportasse. Por quê? Porque eu gosto de falar. Porque eu tenho um recurso meu, que hoje eu entendo que é um recurso, que gosta de falar. Então, pobre de quem fosse igual a mim. Cheguei até pena de vocês. Tem noites que o meu cérebro, ele não desliga. Eu deito, medito, mas ele não desliga. Então, ia ficar todo mundo louco. E nem todo mundo vai ter a mesma característica. Imagina 3 filhos, somos 3 filhas da minha mãe, cada uma com um tipo de pensamento diferente, cada uma com um jeito de agir diferente, cada um com uma verdade diferente, cada um com um jeito de se vestir até diferente. Mas aí você chega em alguma coisa, o universo une e a gente continua unida, né? As 3 até hoje. Mas quando
eu olho para uma pessoa e digo assim: fulana não me entende, ela é totalmente diferente de mim, eu não consigo entender o que ela está pensando. Aí você para e diz assim: que bom que fulano é diferente de mim. Imagine se ele fosse igual, o mundo estava perdido. E estava perdido mesmo. Porque imagina duas pessoas com o mesmo traço de personalidade perfeccionista dentro de uma casa. Um ia querer azul, outro ia querer rosa. Um ia querer branco, outro ia querer preto. Ia ficar sempre nessa briga, os dois se matando. Muitos relacionamentos afundam porque estão sempre os dois, um querendo corrigir o outro. Um vê o defeito, que é tudo perfeito, do jeito que ela quer ou ele quer, e o outro quer tudo pronto, é acomodado, olha assim, faz assim, mas daqui a pouco eu faço, e é o tal do procrastinador de estimação. Ele não está preocupado com o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, ele usa aquele... Se alguém fizer, tá bom. Também se não fizer, devia ter feito, tá mais ou menos, mas não vai estar questionando. Geralmente essas pessoas assim mais pacatas, ela tem um alto índice de masoquista alto em cima dela. Ela sente. Mas se ela tem um parceiro que fica o tempo todo querendo tudo perfeito, ela acaba sufocando o outro sem querer. E isso é inconsciente. E muitos relacionamentos, né, de casal, com chefe, com patrão, com relacionamentos interpessoais, de amigos, eles nos sugam porque a gente não entende a necessidade do outro. Depois que eu comecei a absorver essa questão das mudanças de comportamento, como eu ajo, sabe? Muitas vezes uma relação de amor e ódio. Uma vez eu amo demais, outra hora eu odeio muito rápido. Então eu comecei a observar que se eu começo a controlar aquilo que eu tenho de racional em mim, o meu emocional também vai ser controlado. E eu tenho um meio a meio. Ana Paula, tenho um meio a meio. Meio racional, meio emocional. Então, vai ter horas que eu sinto demais quando alguém me julga. Mas depois que eu aprendi a usar o meu lado racional, que é um pouquinho maior do que o meu lado emocional, eu comecei a entender que cada um tem o direito de me julgar do jeito que ele quiser. Eu absorvo se eu quiser. Então, sabe quando Tico e Teco começa a entrar num acordo? Bom, você vai ouvir isso, mas tá errado? Tá certo? Qual é a analogia do que tá certo e do que tá errado? Então eu comecei a entender que em mim, né, depois de entender minha análise corporal mais ainda, eu comecei a entender que se eu não aprender a controlar essa emoção do que tá bom, do que tá ruim, do que pode melhorar e do que pode piorar, se eu não conseguir controlar tico e teco, então aquele bichinho lá do Divertidamente que pega fogo da cabeça, se eu não conseguir controlar ele, o raiva, eu vou estar sempre com raiva, eu vou estar sempre no emocional, eu vou estar sempre achando que as pessoas vão estar contra mim a vida toda. Então, encontrar esse, sabe, razão e emoção e entender hoje que eu tenho esse meio a meio. Ai, minha gente, vocês não sabem como é perfeito para mim. Hoje é perfeito. Porque muitas vezes eu recebo uma mensagem e aí eu paro e digo assim: que bom, meu trabalho está sendo feito. E não é só uma mensagem voltada para o lado positivo, de incentivo, dizendo parabéns, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. É mensagem dizendo assim: você acha que você é quem para estar sendo blogueirinha na internet? E aí eu sei que eu vou ser julgada e apontada o tempo todo. Mas a maneira hoje, como eu recebo essa informação, hoje é muito mais confortável. Porque aqui não é só uma blogueira, não é uma blogueira que está falando, longe de mim ser blogueira, porque eu não tenho nem qual a ideia de uma blogueira.
que tem o corpo perfeito, que tem um rosto perfeito, que não tem nenhum defeito. Mas eu não estou aqui para blogueiriar, eu estou aqui para trazer conteúdo e para quem quer mudar um pouquinho os seus altos e baixos. Viver nesses picos, né? Usando a dor, sempre usando a dor para você, você nunca vai mudar porque você não achou o teu recurso. E por que eu trouxe hoje esse tema de distração? Quando eu entendi que esse meu alto e baixo, esse pico e esse vale, no dia que ele começar a equilibrar como uma balança, que é esta fase que eu estou hoje, e é uma constância, e é pular 5 degraus acima de uma jornada que eu podia demorar mais tempo para subir essa escada, eu começo a olhar para mim e dizer assim, caramba, agora faz sentido tudo isso que eu sinto. Eu começo a entender que esses altos e baixos era porque muitas vezes eu não estava ouvindo a mim mesmo. Eu estava me preocupando muito mais com a opinião do outro. E quando eu me preocupo com a opinião do outro, eu deixo de viver para mim. Eu deixo de fazer para mim. Eu deixo de cuidar de mim. Eu deixo de tomar um banho demorado e passar um hidratante no corpo. Eu deixo de hidratar o meu cabelo. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que o meu cabelo deveria alisar o meu cabelo. Não, querido, tá bom sim. Porque as pessoas estão dizendo, para que esse cabelo tão grande? Tem nenhuma piada do Lobo Mal para eu fazer com o cabelo, né? Mas tudo bem. Então, para que esse cabelo tão grande? Corta esse cabelo. Mas as pessoas, elas não sabem porque o meu cabelo tá grande. E tá tudo bem e tá tudo certo. Se é uma vontade minha, vai ficar. Se há alguma coisa que eu fiz para deixar esse cabelo grande, ele vai ficar e eu vou cortar quando a mim convir. Assim é quando uma pessoa está sobrepeso. Ela olha e diz assim, tá bom assim, mais cheinha. Pra que ficar tão magra? Eu não sou modelo. Eu faço os meus exames, eu dou sangue, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu gosto, eu fico até com uma perninha mais grossinha, uma bundinha maior. Quando eu emagreço, eu fico muito seca. Cada um com seu cada um. A única coisa que as pessoas precisam entender é que ser feliz independe do outro. E semana passada, eu faço parte de um curso chamado Alfabetização Quântica, que nós vivemos uma experiência de uma mulher com uma técnica lá, que falava sobre reprogramação de crenças. E ela começou a falar, e eu fiquei... Caramba, eu me emocionei tanto com a fala da mulher que eu me senti no lugar dela. E muitas coisas que ela trouxe eram coisas que eu sentia na minha infância e na minha adolescência. E eu, como sou uma pessoa frouxa, gosto de ser frouxa, me aceito, me amo assim, eu chorei, né? Porque eu me emocionei e lembrei muito da minha infância. Lembrei o quanto eu fui julgada, o quanto eu era chamada de burra, o quanto eu fui chamada de frouxa, o quanto eu fui chamada de um monte de coisa. Por quê? No momento onde eu queria expor as minhas emoções, eu não podia chorar. Deixe de ser besta, pare de ser frouxa, pare de chorar. Vixe, que menina chorona. E tá tudo bem. Quando eu cresço em um ambiente onde eu não posso existir, onde eu sou o tempo todo julgada, criticada, apontada e condenada, eu vou levar isso para a minha vida adulta. E no momento que eu entendi que eu sou adulta e sou dona do meu nariz, ninguém mais tem que dizer o que eu tenho que fazer. Porque eu já saí da casa do meu pai, já saí da casa da minha mãe. Por que é que eu tenho que ouvir a opinião do outro? Por que é que eu tenho que ouvir o julgamento do outro? Meu esposo usa uma frase que não existe crítica construtiva. A crítica, ela serve para incomodar, sabe? Para mexer muito com o ego. E eu comecei a entender isso bem depois que eu comecei a trabalhar razão e emoção equilibrado.
Muitas vezes, por querer ajudar o outro, a gente acaba sendo criticado, a gente e eu. Ah, porque ela agora é coach e é a salvadora do mundo. E eu tenho uma amiga que ela passou por isso. Ah, porque você agora é coach e você sabe de tudo. Por que você não faz isso, isso e isso? Mas a gente não sabe de tudo não, minha gente. É uma jornada. A gente vai descobrindo aos poucos a nossa missão no mundo. Quando eu estou disposta a me encontrar primeiro para poder encontrar o outro, dá um trabalho tão grande que é muito mais fácil voltar e desistir. Mas desistir de uma jornada que eu começo a construir é igual você dizer assim, eu vou subir esses degraus de 100 escadas. Você chega nas 50 e diz assim, ai, minha perna está doendo, vou voltar. E é mais ou menos isso que acontece na mudança. Quando eu começo a mudar, quando eu sei que eu vou sentir dor para mudar, mas eu vou mudando aos poucos, vai doendo e eu vou mudando, vai incomodando, eu vou recebendo um feedback positivo e um negativo e eu vou mudando. Eu vou recebendo alguém vai falar alguma coisa de mim, mas eu continuo mudando. E eu vou embolando, embolando, embolando e pedra que rola não cria lodo. E muitas vezes quando vem hoje uma crítica ao meu trabalho, ao que eu faço, porque sempre vem, eu olho e não vou estar analisando a foto de ninguém, mas eu analiso a vida da pessoa em si. E digo assim, o que fulano está fazendo para ser diferente? O que fulano está fazendo que ela pode estar me julgando? Ok, eu entendi que ela não está fazendo nada. Então ela está lá no papel só de me julgar. E é muito mais fácil eu apontar o dedo para o outro do que eu virar os 5 dedos para mim. Todo mundo que passa por fase de transformação, que aprende a realmente se amar verdadeiramente, vai incomodar. Eu aprendi que a luz, ela incomoda quem vive na escuridão. E eu fiz uma postagem justamente sobre isso. Quando você decide brilhar na vida de alguém, quando uma pessoa no mundo é grato pelo que você faz, pelo que eu faço, eu entendo que eu estou brilhando na vida dessa pessoa. Eu estou emanando energia. E o que é que acontece com as pessoas? Elas não sabem conviver com essa energia. Elas não sabem conviver com esse sucesso. Não sabem conviver com essa luz. Então é mais fácil eu tentar ofuscar. Mas cada vez aparece outra pessoa e você vai, torna-se referência. Aí vem mais uma, você entende que o que você está fazendo, você, digo eu, está de alguma maneira contribuindo na vida daquela pessoa. Aí vem mais uma, aí as críticas, elas ficam assim, desse tamanho. Fica bem pequenininha. Eu, por ter traços bem distribuídos, eu sempre vou viver, né? Eu sempre vou decidir como eu vou agir de acordo com a crítica que eu receba, ou até com o elogio que eu recebo. Hoje, eu não estou mais atrás de um elogio para continuar fazendo o meu trabalho. Hoje eu já sei quem eu sou, eu passei por um processo realmente que foi muito doloroso. Mudar dá trabalho, mudar dói, mudar incomoda, incomoda o outro, incomoda o vizinho de cima, incomoda até o diabo lá embaixo. Incomoda todo mundo. Mas quando eu começo a mudar e eu vejo realmente ao meu redor o que está acontecendo, aí se torna uma uva. Se torna muito fácil, se torna simples. E aí eu continuo na jornada. Até que aquelas pessoas que mais criticam começam a dizer assim, que bom, né? Tá fazendo alguma coisa de útil na tua vida. Elas continuam criticando, porque elas não têm coragem de mudar a vida delas. E eu passei por uma fase, antes de entrar no mundo do desenvolvimento humano, onde minhas filhas estudam num colégio, onde tem várias mães que levam seus filhos. Eu passei um período levando minhas filhas para lá. E sempre me virei de todo jeito. Parei de trabalhar por um período como professora, como CLT, porque eu queria acompanhar minhas filhas.
Mas na época eu fui desenvolver multinível e eu não parava. Eu só não vendi minhas filhas nem o meu marido, mas o resto, e nem maconha, né? Porque eu não quero ser presa. Mas o resto eu vendi tudo. Então eu vendia relógio, eu vendia romanel, eu vendia sandália, eu vendia sapato, eu vendi, que mais? Eu vendia rinodê, então eu vendia muita coisa. E o que acontece? Quando você começa a se movimentar, você incomoda as pessoas que estão paradas. E aí teve uma situação que eu disse, eu começar a me ensinar minhas filhas a vir para a escola só, porque está na fase de eu me libertar, está na fase de eu ensinar elas a andar só, de se virarem só. E eu só ouvi crítica, que eu era doida, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí quando foi um dia, tava todo mundo conversando, tomando café, brincando, não sei o que, aí uma começou a engafiar, botar os garfinhos para fora. Não, porque você é doida, porque você não sabe o que pode acontecer no metrô, porque no ônibus, porque não sei o que. Eu olhei e disse assim, mulher, é o seguinte, quando as minhas filhas saem de casa, eu entrego elas na mão de Deus. E quando elas chegam, e quando elas saem da escola, eu também entrego. Eu confio no Senhor. Eu confio que elas vão em paz e voltam em paz. Na minha cabeça, eu não penso que vai acontecer nada de errado no caminho. Sabe por quê? Primeiro, eu não assisto TV para estar vendo o que vocês veem. Sei que todas nós somos mulheres de militar e sei do risco que elas correm, mas eu não fico atraindo para a minha vida essas coisas negativas. E eu comecei a reclamar tanto com a minha irmã mais velha sobre ela estar assistindo jornal, que ela até parou mais. Por quê? Eu disse a ela que ela estava ficando neurótica. Quando começou essa pandemia, ela dizia assim, não, mas porque cuidado com ela. Não, porque tu foi pedalar, não, porque tu não vem aqui, não, porque não sei o que. Eu disse, menina, é mais fácil tu adoecer e morrer do que eu, viu? Para com isso. Olha, para de dizer que tu vai adoecer, porque tu vai ficar doente. A primeira doença vai começar na tua cabeça. E eu disse, para de assistir essas coisas. Quando tu quiser ver uma notícia oficial, vai na internet. E aí, né, água mola em pedra dura, tu bate até que vai furando devagarzinho. E aí essa semana eu conversando com ela, ela disse assim, eu até parei mais de assistir jornal, não vejo muita coisa mais não. Só às vezes de manhã eu ligo para assistir o NETV, o primeiro jornal da manhã. E eu disse a ela, faz muito bem. Você não sabe o bem que você está fazendo para o seu cérebro. Então, eu olhei para essas mães e disse assim, eu não sei vocês, mas eu não nasci para ser sombra do meu marido. Eu nasci para estar do lado dele, para trabalhar junto com ele, para conquistar as coisas junto com ele. Então, assim, mas a minha vida é a minha vida, e a de vocês é a de vocês, e tá tudo bem. É claro que eu sou a chata da situação. É claro que eu não sou a boazinha. É claro que eu sou a metida. Mas tá tudo bem, vão me xingar e eu não tô nem aí mais. Então, quem quer andar me questionando, tá questionando porque não tem coragem de enfrentar o que eu enfrento. Não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. Então, assim, no dia que se um dia o marido de uma delas deixarem elas não sabem o que vão fazer da vida. Porque elas não são ninguém. Elas são simplesmente a mãe que leva a filha para a escola. E as carreiras delas que estudaram tanto? Muitas com faculdade, muitas com pós-graduação e alguns que não fizeram nada. Mas a desculpa é quem? Os filhos. É muito mais fácil eu colocar a desculpa em quem? No meu filho, que é inocente, que não sabe se virar sozinho, o bichinho, o coitado. E uma delas disse assim, eu carrego meu filho até o ensino médio, que é o meu maior tesouro. Coitada dela, se ela soubesse o que eu sei, ela parava de carregar o filho hoje. Claro que agora a gente tá na pandemia, né? Então tá tudo bem. Mas os filhos, eles são frutos e eles vão para o mundo. No dia que eu entendi mais ainda isso, eu agradeci a Deus
por tudo que eu passei, por todas as dificuldades que eu tive que enfrentar junto com as minhas filhas e com o meu marido. Eu agradeci, porque eu achei que eu estava errando e eu fui julgada, mas eu estava acertando. E eu sou grata por isso, porque eu segui o meu instinto. E aí as pessoas, elas mudam ou pela dor, ou pelo prazer, ou pela humilhação. Vai ter muita gente que vai esperar ser humilhado na porta da escola, dizendo assim, esse menino velho já tá namorando já tá pegando as meninas, tu ainda tá trazendo pra escola. Então, assim, depois não reclama, querida. Depois não reclama que você não ensinou ao teu filho. Quando chegar alguém e oferecer uma droga para ele não souber dizer não. Depois não reclama quando alguém chamar teu filho, você chalera tanto ele, que você não ensinou a vida a ele. Quando ele olhar e ver que você é uma pessoa parada dentro de casa e que o mundo está girando lá fora e minha mãe está lá parada, minha mãe não é referência para mim, minha mãe não sabe me ensinar nada, minha mãe não faz nada da vida. Então isso tanto serve para a mãe quanto para o pai. Isso é autocuidado. E quando você se distrai da sua vida, você vai estar vivendo para alguém o tempo todo. Eu conheço uma pessoa em especial, não sei se ela ainda está aqui, que passou a vida toda correndo atrás do marido. Porque a mãe dizia que tinha que ser assim, ela fazia. A sogra dizia que tinha que ser assim, ela fazia. E ela ouviu todo mundo, menos ela. Até o dia que o marido começou a mudar, começou a se envolver com bebida, começou a deixar ela em casa final de semana para beber, passava 2, 3 dias fora de casa, mas aí as pessoas continuaram dizendo, você não pode deixar o seu marido, você tem que ficar com ele, você tem que fazer isso. E a pessoa ficou o tempo todo seguindo as recomendações e as ordens de todo mundo, menos o que eles prometeram no altar um para o outro. Até que um dia o casamento acabou. O amor foi acabando, os dois foram se separando, foram se desconectando. Ela, a mulher, sempre insiste mais em um relacionamento, até que ela decidiu, fazer 21 dias de oração e de jejum para entregar nas mãos de Deus, esperando uma resposta. Até o dia que ele chegou e disse assim, eu estou com uma namorada. Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Você não está na mesma vibe que eu. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E aí você olha e diz assim, que prisão emocional essa pessoa viveu. Ela esqueceu de cuidar dela. Ela esqueceu de fazer por ela. Ela fez tanto pelos filhos, pelo marido, pela casa, sempre preocupada em manter tudo na ordem, que ela esqueceu dela. No momento que essa mulher entende que ela pode ser o que ela quer, no momento que essa mulher entende que o tempo agora é que tá bom para ela estudar, para ela evoluir, para ela crescer, ai, meu amigo, não tem mais ninguém que segure essa criatura. E não tem a ver com outra pessoa, com outro homem, com querer arrumar outra pessoa, não. Tem a ver com viver. Eu nunca vi a minha mãe tão bem quando eu vi depois que ela separou. E olhe que a princípio ela sofreu, porque não foi uma separação amigável, foi um negócio bem traumatizante. Mas minha mãe decidiu viver 26 anos em prisão emocional. No dia que ela se libertou, o mundo ficou pequeno para ela. Ela começou a viver, ela começou a pintar os cabelos e até batom a minha mãe começou a usar. Então, por que a gente esquece da gente muitas vezes? Por que você esquece de você para cuidar do outro? Qual a crença que você carrega de que você não merece? De que se você se separar você vai ser julgada e vai ser queimada no inferno? Muitas vezes as pessoas não têm coragem de enfrentar um divórcio. Ficar preso, roendo o osso, mas não deixa. E aí eu volto lá para aquelas mulheres que não fazem nada na vida e só são apenas mãe e que levam os filhos para a escola. Como é que
elas vão separar do marido. Se o marido trair, arrumar uma, duas, três, elas não vão ter coragem de deixar nunca, porque elas não estão fazendo a vida delas independente. Bem assim, brá na cara da sociedade. É mais fácil eu aceitar a traição, ficar calada, porque eu não tenho coragem de sair. Eu não tenho coragem de trabalhar para me sustentar sozinha. Dá trabalho. Então deixa eu aqui sofrendo, roendo o osso. Tem uma história que eu sempre conto para os meus clientes. Tinha um mendigo e um cachorro. O mendigo alimentava o cachorro, mas aí, um certo dia, passou uma pessoa entrando no restaurante, viu o mendigo e o cachorro grunhindo, chorando, reclamando. E o cara entrou no restaurante e na saída o cachorro do mesmo jeito, grunhindo, reclamando. A pessoa se aproximou do mendigo e disse assim: por que esse cachorro chora tanto? Aí ele disse assim: não, porque ele está sentado num prego. E por que você não vai e tira ele do prego? Meu Deus do céu. Eu tiro, mas ele volta. É decisão. Você decide ficar no prego. E eu tenho clientes que decidiram ficar no prego. E decidiram largar a sua vida para ficar no prego. Tá tudo bem. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais tive que sofrer com a vida do outro. Enquanto eu queria ajudar, ficava lá preocupada, ligava, mandava mensagem. Ai, meu Deus, ai, eu preciso mudar o mundo. Eu acabei esquecendo até um pouco de mim. Porque eu tinha uma necessidade de ajudar todo mundo. Eu achava que eu tinha que fazer tudo por todo mundo. No dia que eu descobri que eu tinha que fazer apenas por mim e o meu exemplo ia arrastar, eu comecei a descansar e descansar meu coração. E foi aquilo que eu comecei a falar. É o equilíbrio. É a balança. Quando eu chego na balança, minha gente, ninguém mais tira você da balança. Mas chegar até a balança dá trabalho. E muito trabalho. É subir 50 degraus e olhar para cima e ainda entender que tem mais uns 500 degraus. Só que eu já subi 50, eu não quero voltar. Mas as pessoas sobem 50, descem 30. Sobe 50, desce 30. Então, nunca vão chegar ao entendimento do que é felicidade, do que é paz emocional, do que é tranquilidade e do que é se cuidar. Quando você tem filho, por um período você até acaba esquecendo mesmo de você. Você faz o que é de necessidade básica para você. O que eu digo a você? Só tenha cuidado para que essa necessidade básica não te falte. Pelo menos o básico não pode lhe faltar. E até pelo menos uns 3, 4 anos, né? Estourando 5 anos, o teu filho realmente ele vai precisar muito de você como referência. 5 anos de idade. Depois de 5 anos, ele já foi milenizado. Tudo que você teve que inserir na vida dele como crença já foi colocado ali até 5 anos. De 0 a 5 anos, o que você tinha que fazer já fez. Depois disso, você só direciona. Porque o seu filho ele vai ser espelho, vai ser reflexo. Você falou, ele repete. Você fez, ele repete. Você disse, ele repete o tempo todo. Isso é cuidar de você. Quando o teu filho ou tua filha vê que você não se abandonou, ela olha e diz assim: eu quero ser igual à minha mãe, porque a minha mãe é linda. Eu brinco muito aqui, né, com a minha filha, e toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu olho para as minhas filhas e faço assim: como é que faz para ser tão linda desse jeito? E aí a mais nova diz assim: só sendo filha de Ana Paula e Sérgio Barreto. Mas como assim? Você é muito linda. Aí a mais nova, que é uma política nata, ela olha e faz assim: mãe, tu é tão linda. Mãe, por que tu é tão linda? Aí eu faço: porque eu já nasci assim, linda e perfeita. Aí ela olha pra mim e faz: a senhora já foi milenizada para ser assim bonita, né?
Aí eu olho para ela e digo, aham, é isso mesmo que você disse. De tanto que eu falo, de tanto que eu duplico a mesma informação, só volta para mim a mesma informação. Não esqueçam de cuidar de vocês. Tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tem momento e tem momentos. Vai ter horas que você vai abdicar, e aí é o que eu falo de hiperfoco. Você vai abdicar de algumas coisas para colocar foco em outras. Por exemplo, um filho pequeno, um filho que é um bebê, ele é 100% dependente de você. Não espere que o seu filho bebê diga assim, mamãe, fiz cocô, mamãe, fiz xixi. Ele é 100% dependente de você. Mas é hiperfoco e ele é por um período. Depois que passa essa fase de hiperfoco, você é que precisa se desprender do seu filho. Mas o que acontece é o contrário. As mães, elas ficam presas aos filhos como se fosse um troféu. Não, eu não posso. Como meu filho vai viver sem mim? Como meu filho vai ficar sem mim? E na vida tudo vai passando, tá, minha gente? Então fica tranquilo, tá tudo certo. Qual é a atividade de hoje que eu deixo para vocês? O que ou quem está distraindo ou tirando você do seu foco? O que? O que é coisa, coisas do dia a dia. Meu trabalho, meu sobrepeso. E quem? Quem são pessoas físicas. Ah, meu pai, porque meu pai dizia que eu não ia ser nada nem ninguém. Tamo junta. Ah, minha mãe, porque minha mãe não me protegeu do meu pai. Meu pai abusou de mim, minha mãe não me protegeu. Ah, é porque eu gasto, consumo meu tempo todo com a minha casa, com meu marido, com o meu filho. Ok. Qual é o momento que você está tirando para você? Identifiquei quem são as pessoas e o que elas estão fazendo. E qual é o momento do dia que você diz assim, esse momento é meu, único. Não é possível, eu digo por experiência, que você passe o dia todo e não tenha um momento do dia para você. A minha irmã mais velha tem um bebê de 11 meses e tem uma outra filha de 9 anos. E ela tem o momento dela do dia. Qual é o momento de vocês? Qual é a hora do dia que você está tirando para dizer assim, esse é meu momento? E aí, não sei se ela está aqui, como uma colega minha diz, de tomar um banho, de se abraçar, de se amaciar, de passar hidratante, passar óleo de banho, fazer o que você achar melhor. Comprar uma flor, pegar uma flor e se presentear a você mesmo. Isso é autocuidado. Se você não está fazendo isso, você está abandonando você. Depois não reclame quando as doenças começarem a aparecer na tua vida. A nossa vida tem que estar em constante movimento. Se você não está movimentando a tua vida, você está esquecendo dela. E a água parada dá o quê? Dengue. Então, comece a identificar o que ou quem está travando, está parando, está evitando que eu avance. E o que eu vou fazer e qual é a hora do dia que eu vou fazer, vou usar para dizer, esse momento é meu. É 1 hora da tarde, é 2 da tarde, é 5 da tarde, é 10 da noite, é 6 da manhã. Experimenta ler um livro chamado O Milagre do Amanhã. Nesse livro você vai entender que você não precisa de 1 hora para mudar a tua rotina. Se você colocar 5 minutos diário, você consegue mudar uma rotina. Mas depende de você. Esse livro, ele traz clareza de quem você é e do que você precisa fazer para mudar 1% a tua vida. Ficou claro?
para hoje identifique quem ou o que está travando a tua vida e nessa trava, qual é o momento do dia que você tira para você. Amanhã eu vou trazer um tema que vai linkar com esse. Você vai encaixar como uma luva. E que é o sentimento que muitas vezes eu carreguei na minha vida. E desse aqui eu sou craque em falar, viu? Pode ter certeza. Então, até amanhã. Deus abençoe. E podem usar o filtro do Instagram, tá? A gente tá pagando por eles.